Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou falar sobre a trilogia Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Ele é um autor brasileiro e eu não conhecia nada sobre ele, eu comprei esse box totalmente assim, sem fazer ideia do que se tratava mesmo, porque ele estava absurdamente barato na Amazon, eu acho que foi tipo R$39,90. E eu comprei porque eu achei os livros bonitos e estava muito barato e eu me surpreendi muitíssimo, muito positivamente. Eu fiquei muito feliz mesmo de ter lido esses livros. E a história, ela é na verdade uma releitura dos contos de fada. É uma releitura dos contos de fada que a gente já conhece. Tem boa parte dos personagens, só que apresentado de uma maneira diferente. E é muito legal. O primeiro livro da trilogia, que é O Caçadores de Bruxa, ele vai ser mais uma introdução sobre os personagens, sobre o mundo, sobre os reinos. E então, na verdade, ele conta mais sobre, no caso, os caçadores de bruxa e a época em que teve a caçada às bruxas. E apresenta os personagens principais, o reino principal. Ele até, na verdade, ele é até um pouco mais lento do que os outros, ele vai ter mais ação só nas últimas páginas, mas faz sentido já que ele tem que apresentar, né, todos os personagens e tudo mais. Já o segundo livro é o Corações de Neve, e bem resumidamente, para não dar assim, um spoiler sobre o que acontece, apesar de que eu não acho que nesse tempo teria uma spoiler muito grande. Enfim, o segundo livro ele foca mais em uma espécie de, digamos, campeonato entre os reinos envolvidos, e isso gera aí alguns conflitos e também descreve o posicionamento político dos reinos. Então, ele prepara a gente para o terceiro livro. E esse é o terceiro livro, o Círculos de Chuva. Como vocês podem ver, ele está todo marcado, porque uma das coisas que eu mais gostei desse livro é que tem palavras, tem frases muito inspiradoras e muito marcantes mesmo, apesar de ter coisas que eu marquei aqui, porque tipo, eu achei muito engraçado, porque eu adoro a personagem, uma das personagens principais, que é a Ariane Narinha, ela é muito engraçada mesmo. Então, às vezes, algumas coisas eu marquei porque era alguma cena dela que eu tinha gostado muito. Mas, no geral, eu não vou contar sobre a principal parte deste livro, porque eu acho que seria uma spoiler bem grande, assim. Mas eu acho que esse foi o meu livro preferido dos três. E eu gostei muitíssimo de todos eles, porque eu achei, assim, bem diferente de tudo que eu já li. Eu não tinha o hábito de ler livros de reinos e esse tipo de fantasia, né? E é bem interessante mesmo, é bem diferente do que eu já li, como eu já falei, na verdade. E tem um romancezinho, mas ele é totalmente, assim, de segundo plano, ele não é o ideal, assim, não é o foco do livro, assim, de maneira nenhuma. O foco é realmente o desenvolvimento e o crescimento dos personagens e os conflitos que acontecem, tanto entre os reinos quanto entre as pessoas mesmo, tipo, as pessoas da mitologia e as pessoas humanas normais. E tem de tudo mesmo, tanto os personagens de contos de fada, tipo Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, como também tem piratas. E o que eu achei legal também nessa história, que é diferente, bem diferente do que eu tô acostumada a ler, é que tem núcleos diferentes, que acontecem coisas simultaneamente, em vários lugares diferentes, assim, tipo. Eu acho que tem alguns que, na verdade, os dos piratas, por exemplo, eu acho que eles mal chegam a se encontrar, se eles se encontram. E isso é bem legal, porque faz com que o livro passe, assim, bem rápido. E eu fiquei realmente muito feliz de ler esse livro, porque, como eu disse, eu não sabia nada sobre a história. E eu fiquei, assim, muito encantada pela maneira como ele foi escrito, e principalmente por ser de um autor brasileiro. Eu fico muito feliz mesmo todas as vezes que eu encontro livros bem feitos, ou músicas, ou o que quer que seja feito por brasileiros, porque eu acho que é muito, muito importante que nós tenhamos coisas feitas no Brasil de maneira assim tão grandiosa. E eu acho que eu chego assim a arriscar a dizer que esses livros são agora provavelmente os meus preferidos, alguns dos meus preferidos. Eu acho assim que ultimamente, assim, de todos os livros que eu li, com certeza eles estão assim ganhando disparadamente, assim. E eu vou ler outros livros desse mesmo estilo, dessa mesma temática, porque como eu nunca tinha lido, pode ser que na verdade eu tenha gostado pela própria temática e pela maneira como foi escrito. Eu vou procurar outras histórias, porque eu cheguei à conclusão de que é um tipo de livro que eu gosto muito. E eu gostei muito do final.
final, achei que o final foi, tipo, do jeito que tinha que ser mesmo. Mesmo que a gente fica, assim, com uma pontinha, assim, de um pouquinho, assim, de tristeza. É como tinha que ter terminado de verdade. E eu gostei muito mesmo. E as últimas páginas mesmo, tipo, bem inspirador. A última página não, é tipo, ele é fora já da história, como se fosse... Enfim, nem tem número, não tem nome, não tem nada. É, tipo, bem inspirador. E por isso eu decidi vir aqui falar sobre esses livros, porque eu acho que valeu muito a pena ter lido e ter comprado. E eu nunca tinha visto falar, então eu acho que falta aí uma quantidade, assim, pessoas que falem sobre esse livro. Talvez seja porque eu mesmo nunca tinha visto, mas tenho pessoas que falam, realmente não tem muito, assim, não tem muita propaganda sobre esses livros, então eu fiz a minha parte de divulgar. E tem resenha no blog dos 2 primeiros. Provavelmente eu vou fazer também do terceiro. Eu não sei se quando esse vídeo for ao ar eu já vou ter feito ou não. Então eu vou deixar linkado aqui, porque lá eu falo mais detalhadamente. Até porque se você já leu, você pode ir lá no post do livro que você já leu e ver o que eu falo mais detalhadamente, até com um pouco de spoiler e tudo mais. Porque eu decidi fazer esse vídeo mais apresentando a série do que falando sobre cada um em específico, porque realmente eu acho que talvez se a pessoa chegar aqui e nunca tiver lido nenhum, vai ficar meio sem graça, assim, eu contar tudo que acontece no segundo livro, no terceiro livro, sendo que a pessoa não leu o primeiro. E, enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se você já conhecia essa série Dragões de Éter. E comenta se você conhece algum outro livro que também seja assim. E principalmente se for brasileiro, porque eu quero muito ler, quero muito conhecer. E é isso, e até o próximo vídeo.